E eu quero perguntar, quantos anjos foram criados? Tem poucos anjos? Tem muitos anjos? Tem um número razoável aí, galerona né? Gente, será que quando o Satanás levou embora, não ficou faltando? Ficou meio Será vazio que é o o céu, né? suficiente o que Deus tem ainda para trabalhar para ele? Alguém pode me ajudar aí? Quantos anjos existem hoje? Olha, Apocalipse 5, verso 11, vai nos trazer essa resposta. Uhum. E é interessante que aqui em Apocalipse 5, 11, já houve a queda. Então aqui já está falando da situação atual. Apesar de a gente não falar de demônio, hoje, inevitavelmente, para a gente falar desse assunto, a gente vai acabar falando várias vezes, né? Em Apocalipse 12, a gente tem a descrição de que Satanás arrastou 1/3 do céu, né? Junto com ele, né? 1/3 dos anjos. Inacreditável, mas é verdade. Essa informação nos é trazida. Dito isso, a gente entende que isso que a gente acabou de falar, que o Senhor criou os anjos, tinha uma quantidade, um número grande, Satanás levou 1/3. Então sobrou 2/3, né? E desses 2/3 aqui o João escreve sobre esses 2/3. Ele diz o seguinte, capítulo 5, verso 11. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, nós vamos falar sobre seres viventes, os anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. A gente estava até tendo uma discussão aqui interessante de que número seria esse. Milhões de milhões. Seria o 10 elevado à 11ª potência. É um número absurdo. Porque o que o apóstolo João está trazendo para a gente é o seguinte. São muitos, 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 muitos mesmo. Até Hebreus 12, 22 vai falar incontáveis hostes de anjos, né? Isso, E quando incontáveis. fala milhões de milhões, É incontável. 10 elevado a 12, é 1 trilhão. 1 trilhão. Rapaz, se você conseguir contar 1 trilhão, até 1 trilhão, vai demorar uma vida. Ó, em Deuteronômio 33, 2 vai dizer que veio com 10 milhares de santos com o fogo da lei à sua mão direita. Deuteronômio, né? Nós lemos também em Salmo 68, o Renan falou no começo que tinha carruagem, certo? Os carros de Deus são milhares. Você está falando de um carro, irmão? Você está pedindo para a pessoa errada. Quando nós viemos adorar, entrando na presença de milhares e milhares de anjos em alegre montagem. Atos 12, 22. Então, assim, o número, notavelmente, é gigantesco, é absurdo. A gente não consegue hoje contemplar a quantidade de anjos que existem ao nosso favor. Isso. E um exemplo prático que a gente vê isso no Novo Testamento, que nem o Reininho estava falando, né? Que, por exemplo, dos anjos caídos, os anjos maus, tem 1/3 só. Né? E quando a gente vai ver Jesus expulsando demônios, ele chega a expulsar gente que tinha legião de demônios. Isso aí é milhares de demônios. A gente até liu aqui então você vê uma legião para uma pessoa 5.000 pessoas possuída por 5.000 demônios. Né? 5.000 demônios. E aí a gente fica, caramba, quantos demônios existem? É muita coisa, né? Sim. E de anjos, então? Só que a relação de anjos é o dobro, né? Dobro. Né? É o dobro. Então, Tem muito anjo, meu irmão. Fique tranquilo aí. Não, e é interessante, assim, a gente pensar, porque realmente foi um feito terrível. Foi algo, quando a gente falar sobre os demônios, nós vamos conversar mais sobre isso, o que o diabo fez, né? O que Quem Lúcifer, ele era, a gente vai explicar, na verdade, esse texto. E como que ele conseguiu captar e enganar 1/3 dos anjos. Porque nós não estamos falando de poucos anjos, nós estamos falando de 20 anjos, Muita gente. 40 anjos, 60 anjos. São milhares de anjos que caíram na mentira e no engano de Satanás. Esses que estavam diante da presença do Senhor. Eles não estavam separados num lugar onde eles não tivessem conhecido, não tivessem visto, não tivessem noção de quem era Deus e quem era Jesus Cristo. Não. O diabo consegue enganar os anjos que estavam no céu. É incrível pensar nisso. Tipo assim, como refutar que existe a possibilidade da apostasia? Sim. Se até os anjos que conheciam Deus em Verdade. uma Em um plenitude nível muito muito maior maior. do que nós Verdade. conhecemos, Estavam vivenciando o mundo vendo, espiritual. poderiam ver Deus, Verdade. eles caíram. Imagine o crente Cara, velho, que isso é não pode inacreditável. se desviar da fé. Meu Deus. E aí fica a lição pra gente, né, pastor? Porque às vezes a gente olha assim, poxa, Satanás, como é que ele fez isso, tal. É, Só que a gente pode incorrer no mesmo erro. exatamente. Aí o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 3,6, eu até pesquisei aqui para achar essa passagem. Ele diz o seguinte: não seja neófito, ou seja, não seja um cara novo na fé, que não sabe, Sim. até um pouco que a gente só começou falando no episódio, para não suceder que se ensoberbeça. Ou seja, que aconteça com você exatamente o que aconteceu com Satanás, que se ensoberbeceu, se achou demais, incorra na mesma condenação do diabo.
Uhum. Não seja novo, não seja bobo de se ensoberbecer, porque Satanás fez isso e Uhum. vai pro lago de fogo. Se tu fizer isso também, tu É. vai junto com ele. E era Vai ter o exatamente mesmo o que a destino, gente Vai tava, ter o mesmo o que a destino. gente tava conversando em off mais cedo. Tipo, caramba, quanto mais a gente estuda, mais a gente É. vê que precisa estudar mais a Verdade. gente vê que a gente sabe muito Sabe pouco quase ainda, nada. tem É. que saber mais, tem que estudar mais. ah, ah, ah.